Fala pessoal, quero falar um pouco sobre vocês aqui sobre indutores, popularmente conhecido como bobinas, né? É a forma mais comum aí de que se utiliza de encurtar antenas de grande porte. Veja nessa foto que nós temos dois exemplos de bobinas, né? A de cima confeccionada pelo Alpha Delta 5X e a de baixo pelo Oscar November 4 Alpha Echo Kilo. E a de baixo segue muito o padrão que nós utilizamos aí na KV Antenas para confeccionar bobinas, ok? Mas eu quero falar para vocês, pessoal, sobre alto Q, bobina de alto Q. O que de fato é e como saber se a bobina que você utiliza na sua antena é uma bobina de alto Q. Então aqui nós temos uma definição, o que é o fator Q, que nada mais é do que o fator de qualidade da bobina, conhecido também como Q-factor. Também é o inverso do fator de perdas da antena. É uma medida adimensional que calcula aí a eficiência de uma bobina. E como que eu faço para saber se a bobina realmente é de alto Q? O que de fato é considerado uma bobina de alto Q? E aqui nós temos uma outra definição de um estudo feito pelo Kilosat Mike Echo Mike. Para um Q aceitável, escolha uma bobina cujo comprimento não exceda o dobro do seu diâmetro, né? É uma relação 2:1, ou seja, o comprimento da bobina não é recomendado ele exceder 2 vezes o diâmetro, ok? Então vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Observe que aqui nós temos uma imagem meio cortada, que a gente tem o comprimento da bobina vezes o diâmetro. Então, uma bobina de alto Q é aquela que o seu comprimento não ultrapasse 2 vezes o diâmetro, né? De preferência, uma bobina em formato de cubo, ou seja, o comprimento da bobina, né, versus o diâmetro da bobina. Por isso que dimensionar uma bobina em que ela é muito grande, o comprimento grande, né, em um tubinho, em um núcleo pequeno, essa bobina vai ter perdas aí significativas, ok? E como que eu calculo, pessoal? Existe uma fórmula para se calcular o fator Q de uma bobina, e essa é a fórmula aí, ó. Q de fator de qualidade é igual a 2π FL sobre R. 2π é uma constante que você já conhece, F de frequência em megahertz, L de indutância em microhenries, dividido pela resistência em ohms aí da bobina. Claro que é necessário aí instrumentos aí para fazer essa medição, como por exemplo miliohmímetro, medidor de indutância, que nós utilizamos aqui na KV Antenas. Mas é para vocês entenderem como que é calculado aí o fator Q da bobina, ok? Um exemplo das bobinas que utilizamos nas antenas de 40 metros, 85% size. Veja o fio que utilizamos em nossa bobina, é um fio equivalente a uma seção transversal de 8,5 milímetros quadrados. E veja que como é uma antena 85% size, a bobina é robusta e ao mesmo tempo curta, né? Veja que o comprimento dela nem ultrapassa o valor do diâmetro. Então é uma bobina com Q excelente. Aqui é um outro exemplo, pessoal. De cima é a bobina da KV180 e de baixo é a bobina da KV140, KV240 e KV2040DX, ok? E aqui nós temos uma imagem das nossas bobinas antes de colocar a capa de proteção. Queria saber se você gostou desse assunto. Comenta aqui o que você achou. Um abraço.